nosso entrevistado hoje é o diretor do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte, Rondinelli Oliveira. Vamos falar sobre os processos de licenças ambientais. Diretor Rondinelli Oliveira, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Ana, tudo bem? Tudo bem. A gente começa falando sobre o novo sistema lançado pelo IDEMA, um sistema online onde as pessoas poderão solicitar as licenças a partir da internet, ou seja, sem a necessidade da presença física. É isso mesmo, Rondinelli? Exato. Esse processo, o que a gente chama CISLIA, ele é uma modalidade onde todos os empreendimentos de baixo impacto e de pequeno porte, o empreendedor interessado ele poderá solicitar o licenciamento diretamente na internet. E aí ele vai ser um licenciamento onde ele vai declarando as informações e vai anexando essas informações. Isso aí tem um grande ganho do ponto de vista de tempo para o empreendedor e para o órgão, porque não há necessidade da presença física dele de vir até a central de atendimento, como era até então. Então, nesse intuito, aquela pessoa, aquele empreendedor que está... aquele pequeno, que é o grande, vai ser o de início vai ser o grande contemplado, ele numa cidade longínqua, por exemplo, como Pau dos Ferros, ele vai poder não precisar mais se deslocar até a sede da capital, e sim vai poder fazer isso lá. Então vai haver uma diminuição, vai ter um acesso mais curto, mais facilitado, ao mesmo tempo que o processo de licenciamento permite que o órgão se manifeste mais rápido. Como tudo isso é feito via sistema eletrônico, então existe uma tendência natural de que seja reduzido consideravelmente o seu tempo. Agora, essas pequenas demandas, para quem está em casa entender melhor, elas são referentes a quê? Por exemplo, carcinicultura seria pequena demanda? O que é exatamente que poderá, o que já está sendo atingido pelo novo sistema do IDEMA? Por exemplo, eu posso exemplificar aqui para você uma indústria de confecção, que é uma indústria de baixo potencial, uma pequena padaria, uma pequena atividades mais simples, que não tem grandes impactos. E aí elas, numa escala geral, segundo o dado do SEBRAE, existe uma potencialidade de a gente chegar na sua totalidade e atingirmos uma população de empreendedores que pode chegar a 120 mil empresas no estado do Rio Grande do Norte. Que, como a gente sabe, toda empresa, para ela ter acesso ao crédito bancário de financiamento, uma das prerrogativas que é exigida para a contratação daquele crédito é ter a licença ambiental. Então, essa modalidade que vai gerar essa facilidade vai tornar essa empresa, dentro do mercado e no cenário econômico, ela vai existir, ela vai ter uma identidade. E isso vai permitir com que ela seja facilitada, que ela tenha esse acesso. Rondinelli, o senhor traz um dado interessante que chama a atenção. 120 mil empresas... são potenciais de serem atendidas pelo CISLIA. Ou seja, são empresas que não têm hoje o licenciamento e agora com esse sistema elas serão incentivadas a isso, é isso? Exatamente, o entendimento é justamente isso, é para fazer com que ela tenha esse acesso. E o CISLIA vai ter essa prerrogativa de facilitar, porque como ela é praticamente autodeclaratória, então as informações são informadas pelo empreendedor e essa informação vão ser checadas internamente e aí à luz desse checklist que é solicitado lá no sistema, o analista consegue fazer essa análise e emitir o seu parecer com a respectiva licença. Diretor, para esse público, nós estamos falando de uma licença para ser expedida com quanto tempo? Nós estamos atualmente, quando a gente chegou ao órgão, existia uma demanda, de certa forma, reprimida, e essa demanda gera um tempo relativamente alto. Como todos os processos eram tratados no mesmo sistema, que é o sistema de papel, sistema tradicional, então, como era tratado de forma cronológica, então aquele empreendimento que poderia ter sua análise mais facilitada, acabava caindo, que a gente chama na vala comum. Todo mundo era tratado devido ao seu tempo de entrada. Com essa modalidade especial, esse processo ele vai poder ser tratado de forma diferente. Vai ter um lugar diferente que ele vai ser visto, então ele vai naturalmente também ser analisado mais rápido. Então a gente pretende que essa análise seja feita em até 30 dias. E uma outra grande novidade do CISLIA é que hoje, até então, melhor falando, a dispensa de licença, porque todo empreendimento, em tese, ele pode causar
algum impacto. Mas, dentro da nossa legislação, que é a 272, que é a nossa legislação estadual, ela enquadrou quais são os empreendimentos que são passíveis de licenciamento e aqueles que não são passíveis de licenciamento. Aqueles que não são passíveis de licenciamento, a gente emite uma dispensa de licença. Ou seja, também é um requisito necessário que um agente financeiro vai solicitar. Essa dispensa, até então, ela passava até meses para ser analisada, ou seja, levava muito tempo. E aí, com o Cislia em funcionamento, nós vamos emitir essa dispensa em 48 horas. Ou seja, aquela empresa que tem um impacto pequeno, que não caiu na classificação necessária de licenciamento, ela vai ocorrer apenas em 2 dias, ou seja, 48 horas. Então, é um avanço muito significativo para esse grupo de empresas que estão hoje marginalizadas do licenciamento. Agora, diretor, falando ainda do aspecto temporal, e aí de grandes empresas, de grandes empreendimentos. Normalmente, o senhor deve ser conhecedor disso, que os grandes empresários, eles colocam para o IDEMA, ou para os órgãos ambientais, a pecha de demorarem na expedição dessa licença e, por outro lado, refletirem na geração de emprego. Como é que está hoje a situação no aspecto temporal dos grandes empreendimentos, das licenças do IDEMA para os grandes empreendimentos? Esse também é um ponto que a gente tem avançado significativamente, onde a gente, a exemplo das atividades de eólicas, por exemplo, a gente consegue analisar um processo de eólica, que é uma atividade geralmente classificada como de grande porte, em no máximo de 60 dias a 90 dias, ou seja, a gente conseguiu reduzir. Isso pode ser notado na prática com o leilão que vai acontecer agora no mês de julho, onde a gente conseguiu, nesse início de ano, analisar e concluir mais de 50 processos de parques eólicos que vão concorrer nesse leilão. E, no total, a gente pode classificar que a gente tem outras atividades em potencial e que vêm sendo trabalhadas e que também a gente conseguiu reduzir esse tempo. Para isso, a gente teve que adotar diversas medidas essas que a gente reformulou desde a central do atendimento, onde a pessoa que busca o órgão, ele tem na sua chegada, ele já recebe uma identificação que conduz ele a um atendente personalizado, e na insuficiência da informação ele vai ser direcionado para um analista específico. Isso tudo de forma controlada para que esse empreendedor tenha o máximo de informação. Porque dentro do licenciamento, o que reduz muito o tempo de análise é a clareza da informação, é o detalhe da informação. E o órgão, dentro das suas atribuições, ele deve prestar essas informações, porque, sendo assim, o empreendedor interessado vai conseguir levantar esses dados o mais rápido possível e, assim, consequentemente, a emissão da licença também vai ser mais acelerada. O senhor citou várias empresas, confecção, energia eólica, tem a carcinicultura. De todas as empresas, de todos os segmentos que são englobados com a necessidade de licença ambiental, onde é que está concentrada hoje a maior preocupação do IDEMA? A nossa maior preocupação, do ponto de vista de atividade, do ponto de vista de impacto, com a reformulação, com o novo Código Florestal que trouxe a lei, que em 2011 trouxe novos parâmetros, a atividade hoje que sofre maiores influências da revisão da legislação é ainda a atividade de carcinocultura. Porque com a regulação da atividade, naturalmente, aqueles empreendedores que estão em situação em desacordo da legislação passam naturalmente a ter que se regularizar-se. E, naturalmente, toda atividade que é regularizada, ela passa por problemas que são muito mais difíceis do que aquela atividade que está chegando e iniciando. Porque aquela que está chegando e iniciando, ela está já totalmente dentro dos padrões que a lei exige. Diferentemente daquela que chegou há muito tempo atrás e hoje tem que se adequar à legislação que está vigente. Então essa talvez seja a que é mais, assim, dentro de todas as discussões, a que tem maiores desafios a serem superados. Diretor do IDEMA, Rondinelli Oliveira, obrigada por sua participação aqui no RN Acontece. Obrigado, estamos à disposição para maiores esclarecimentos. Muito obrigada.
Se você quiser rever essa entrevista completa, é só acessar www.politicaemfoco.com. O RN Acontece vai ficando por aqui. A gente volta amanhã nesse mesmo horário. Você fica agora com Boa Tarde Cidadão, de Robson Carvalho. Ótima tarde para você.